Pronto, agora acho que vai ficar bom. Vamos ver. Vamos tentar, né? Mas acho que vai dar certo. Então, boa noite para todos. Hoje a gente vai dar início a mais um tema no módulo 7. Vamos começar o módulo 7 aqui do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. E esse módulo 7, ele trata da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, nós vamos então estudar o tema relativo à pluralidade dos mundos habitados. E para o capítulo que vamos analisar hoje, nós vamos tratar do fluido cósmico universal e dos elementos fundamentais do universo, que são o espírito e a matéria. Então vamos começar falando sobre fluido cósmico universal. Para a gente ter uma ideia, para se situar melhor a respeito do tema que a gente vai tratar hoje, é preciso entender que quando Kardec questionou os espíritos, o que existe no universo? Ou seja, o que a gente pode dizer que compõe o universo? A espiritualidade respondeu dizendo que são 3 coisas. Deus, que é a fonte criadora de tudo, a inteligência suprema do universo. O espírito, que somos nós, os espíritos, os seres viventes da criação, né? Os seres inteligentes viventes da criação. E a matéria, que é o elemento pelo qual o espírito se manifesta. Ele se expressa dentro do seu processo de evolução. E preenchendo o espaço do universo, fazendo uma analogia como se fosse um aquário gigante, é essa analogia que Allan Kardec usou no Livro dos Espíritos. É como se no lugar da água estivesse tudo preenchido pelo fluido cósmico universal, o elemento que ele denomina como sendo o fluido cósmico universal, ou seja, é como se fosse um gigantesco aquário onde nele estivessem mergulhados os planetas, as galáxias, as constelações, como se fosse esses elementos circulassem imersos dentro desse fluido cósmico universal. Então, o primeiro aspecto para ser estudado é esse, o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Segundo a espiritualidade, é um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Ele é um éter ou uma matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram a metamorfose da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então é um elemento que faz a ligação, a conexão entre o espírito, a atuação, a vivência do espírito e a matéria com a qual ele vai ter de se relacionar durante o processo de evolução que ele deve percorrer. É como se fosse um elemento de intermediação. Mas não só isso, a intermediação entre o espírito e a matéria. O fluido cósmico universal também ele dá base à própria matéria. Segundo Allan Kardec explica no livro A Gênese, ele diz que a matéria cósmica primitiva contém os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Esse éter, esse fluido cósmico universal, é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira voz, sobretudo, a eterna geratriz, ou seja, a fonte primária da matéria. E mais à frente, ele diz o seguinte: como um princípio universal, elementar do universo, ele assume 2 estados distintos, o de eterização ou de imponderabilidade,
que se pode considerar o primitivo estado normal do fluido cósmico universal, ou seja, aquele estado em que ele funciona exatamente como um elo de ligação entre o espírito e a matéria. E o de materialização, ou de ponderabilidade, ou seja, ponderável é aquilo que a gente pode lidar, a gente pode manusear, manipular. Então, na ponderabilidade, que segundo Allan Kardec é uma consequência do estado de eterização, nesse estado de eterização, o fluido universal ele funciona justamente como esse éter que preenche todos os espaços do universo. E ponderável, ele se condensa na matéria. O ponto intermediário da transformação do fluido em matéria tangível. Então Kardec faz essa colocação, deixa bem claro que o fluido cósmico universal é a base da elaboração da matéria. É ele o elemento essencial que vai dar constituição à matéria. Quando essa constituição, quando esse elemento se torna tangível, se torna, como ele diz, ponderável. Mais para frente ele ainda continua, agora no Livro dos Espíritos, desenvolvendo. Vamos ver se vai voltar. Voltou. Hoje a conexão, para variar, está um pouquinho ruim também, né? Acho que voltou. Não. Voltou. Voltamos. Então voltamos com a nossa programação normal. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica o seguinte: o fluido vital existente em todos os corpos vivos da natureza tem por fonte o fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, a partir desse conceito, a gente pode extrair a seguinte noção: o fluido cósmico universal é a fonte da energia que permeia, que dá sustentação à matéria e aos corpos materiais existentes no universo. E aqui, isso abrange também os nossos corpos quando encarnados. Não sei se a gente já teve oportunidade de estudar em outros capítulos anteriores. Nós sabemos que o homem encarnado ele tem um corpo material, o seu corpo externo. Ele também tem um perispírito que faz a ligação entre o espírito e esse corpo material, esse corpo biológico que ele veste enquanto vivencia a sua encarnação. O perispírito, ele também é feito de matéria. Segundo Kardec, é uma matéria sutil, uma matéria sutilizada ou quintessenciada, como mesmo ele disse. Muito embora é uma matéria desenvolvida com base nos elementos que temos à disposição aqui na Terra. Os espíritos ensinam que o perispírito é feito da matéria pertinente ao planeta no qual o espírito vai reencarnar. Nós vivemos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e é um planeta em que a matéria ainda é muito bruta. É um planeta em que a matéria ainda é muito primária. Ela se manifesta de forma muito primária, muito pesada. Então nosso perispírito guarda essas características também, porque é o meio que nós vivemos aqui. Então esse perispírito ele é constituído também de matéria. A nossa matéria da Terra de uma forma mais sutilizada, de modo a poder fazer essa ligação entre o espírito e o corpo biológico. E esse perispírito precisa de uma energia vital para poder desenvolver suas atividades aqui dentro do nosso ambiente. Essa energia é chamada de fluido vital. Kardec denomina como sendo o fluido vital. E o fluido vital é uma vertente do fluido cósmico universal. Então vejam só, o fluido cósmico universal, ele pode dar origem, e dá origem, né, ele forma, embasa a matéria, propriamente dita, quando condensado, né, esse fluido condensado, ele dá origem, dá forma à matéria, e trabalhado no perispírito, no plano perispirítico do indivíduo, do espírito, ele funciona como fonte de energia desse corpo, desse envoltório, na condição de fluido vital. Então,
temos aqui que esse fluido cósmico, ele permite a concretização da nossa experiência humana dentro das reencarnações e da nossa vivência e desenvolvimento evolutivo dentro dos inúmeros planetas, das inúmeras moradas que existem na casa do Pai. Porque é a partir dele que vão se formar os planetas, os sistemas solares, as constelações, as galáxias, infinidade de estrelas, mundos e planetas que existem no nosso universo. É o elemento que constitui tudo isso. Daí a importância que Kardec destaca no estudo desse elemento, desse ponto específico da constituição de todas as coisas com as quais a gente lida nas nossas experiências evolutivas. Quem estudou muito, primeiramente a gente vai encontrar muito sobre o fluido universal na obra de Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, onde a gente encontra as bases que definem esse elemento, e posteriormente na Gênese. Kardec também trata muito mais aprofundadamente do fluido universal e de suas vertentes, de acordo com a utilização para a qual ele é destinado. E na obra complementar da doutrina espírita, a gente vai encontrar muitos estudos sobre o fluido universal em André Luiz, em Evolução em Dois Tempos principalmente. A gente vai estudar muito a respeito do desenvolvimento da matéria e o desenvolvimento do próprio fluido universal. A partir daí, a gente tem como base, pode colocar como base, que o fluido cósmico, o fluido universal, é o princípio elementar de todo o universo. Princípio elementar do universo. Então, quando a gente volta naquela definição com a qual a gente começou a conversa hoje, o que nós temos no universo? Basicamente são três coisas: Deus, Criador de tudo, regedor de toda a sua obra, de todo o funcionamento e de todas as leis universais; o Espírito, que somos nós, os seres inteligentes da criação; e a matéria, elemento pelo qual o Espírito se expressa no seu processo evolutivo. Ele interage com o meio, com os outros espíritos, através da matéria. E o fluido universal, então, é o princípio elementar de tudo isso. É a partir do fluido universal que a matéria surge, que o corpo bioplasmático do indivíduo absorve sua energia vital, que a infinitude de planetas e orbes e constelações, enfim, de toda a constituição do universo obtém a sua fonte. Essa é a importância do fluido universal. Ter isso em mente é interessante, é importante para que a gente então possa saber se conduzir e principalmente no desenvolvimento do espírito. Vai servir de base para a compreensão de coisas, de outros fatores muito importantes para o nosso próprio equilíbrio, inclusive no campo da saúde. Mais à frente, se não me engano, no tomo 2 a gente vai se estudar a relação que isso existe na qualificação desse fluido cósmico, do fluido vital, com o nosso equilíbrio biológico dentro da nossa encarnação. Então, a partir daí, a gente vai entendendo cada vez melhor esse processo e a base de tudo isso, né? Então, a partir daqui, a gente tem então a questão do fluido cósmico universal. Em sequência a isso, o nosso curso da ESD, ele vai estudar os outros dois elementos. A gente já falou de Deus. Nós já tivemos capítulos dedicados a refletir sobre Deus. Então agora resta analisar os outros dois elementos constitutivos do universo, que são o espírito e a matéria. Pois bem. Então, o que nós vamos tirar primeiro? O que é o espírito? A gente tem Allan Kardec, se não me engano, é a questão 11 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta,
que são os espíritos? A resposta: são seres inteligentes da criação. Então o espírito é a obra maior de Deus. É a obra que Deus criou para povoar o seu universo. E depois de percorrido um processo de aprendizado, de desenvolvimento intelecto-moral, assessorá-lo dentro da manutenção e da coordenação da expansão e funcionamento do universo e da obra divina. O destino do espírito é funcionar como co-criador, no sentido de auxiliar, cumprindo, executando os planos mais diretos oriundos do próprio Criador, e zelar pelo seu cumprimento efetivo, atuando de forma a dar ênfase a esse cumprimento, dar sequência, a implementar as leis divinas na sua completude, na sua integralidade. Então o Espírito é como diz no livro da Gênesis, da Bíblia, né? É a criação feita à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o Espírito guarda em si a essência do Criador. É isso que estabelece essa relação de afinidade e de interdependência entre os espíritos com as leis de Deus, com as leis divinas. Segundo Allan Kardec, ele começa a estudar sobre os espíritos a partir daquilo do laço que faz, que é dito como é dito no livro da Gênesis, no livro bíblico, que nos faz crescer a imagem e semelhança do Criador. Então, o ponto principal de identificação do espírito, da individualização do espírito, é a inteligência. A inteligência é o que nos faz semelhantes a Deus. O grau de inteligência que difere, obviamente, a gente nunca vai chegar no nível, assim, na envergadura que Deus possui, na infinitude de seus atributos. Os nossos são finitos, a nossa capacidade é mensurável, ela tem um desenvolvimento potencialmente conquistável muito grande, mas é finito, é um desenvolvimento limitado. Não pode chegar, não se compara ao de Deus, que é infinito. Porém, a inteligência é o elo que nos une. A inteligência é o nexo que nos faz semelhantes. A distinção, e é aqui que Kardec chama a atenção. No livro dos Espíritos é respondido que Deus, na questão primeira, Deus é a inteligência suprema do universo. E na questão 11, que define os espíritos, é respondido que são os seres inteligentes da criação. Então é interessante perceber. Com Deus, a inteligência é da sua essência. Deus é a inteligência suprema. O espírito não. No espírito a inteligência é atributo, é qualidade, é o ser inteligente. Então a inteligência é uma qualidade que agrega a nossa individualidade. Já com Deus, Deus é a própria inteligência suprema. Feita essa distinção, é a partir daí que Kardec então elabora nosso nexo. Nós somos então semelhantes porque temos essa inteligência, que também tem a matriz em Deus. Os espíritos estão para trabalhar no desenvolvimento do universo, como consequência do trabalho que faz para desenvolver a si mesmo. Somos seres criados, como diz no livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Simples por quê? Porque somos todos criados com o mesmo grau de conteúdo, ou seja, não há distinções, não existem espíritos que já são criados com determinados dons ou com determinadas vocações. É como se fôssemos todos folhas em branco, prontas para serem preenchidas ao longo das reencarnações sucessivas, porém sem nenhum conteúdo. E ignorantes no sentido de que estão todos prontos
a absorver todo o conhecimento que o universo proporciona através do mecanismo da reencarnação. E são dois campos que o espírito vai trabalhar. No campo intelectual, desenvolvendo a sua inteligência, que já vem consigo desde a criação, em estado germinal, ou seja, em estado primitivo, pronta para ser desenvolvida, e no aspecto moral, que representa o padrão de conduta a ser adotado diante das escolhas que as circunstâncias vão oferecer para o espírito. Padrão que vai ser analisado e medido de acordo com o grau de relações, das relações interpessoais, que esse espírito vai atravessar durante o seu aprendizado. Então, são dois campos que vão exigir o desenvolvimento do espírito, o moral e o intelectual. A plenitude pressupõe o desenvolvimento pleno nos dois campos. Emmanuel costuma dizer que são como duas asas que fazem o espírito alçar voo rumo à sua angelitude. Mas então, para que esse voo se concretize, é necessário que ele tenha as duas asas, a asa moral e a asa intelectual. O problema é que o que a gente enfrenta é que o desenvolvimento intelectual é mais fácil de ser conseguido. E nós nos afeiçoamos mais a esse campo do desenvolvimento. Intelectualmente a gente está muito avançado em termos de desenvolvimento individual e social. Muitas conquistas que já foram obtidas no plano da tecnologia, no plano social, no plano das várias conquistas que já foram feitas na área do intelecto. Mas no campo moral a gente ainda está devendo. Então nós só temos por enquanto uma asa, e com uma asa a gente não vai conseguir atingir voos mais altos rumo aos círculos mais elevados da nossa evolução. A matéria, por sua vez, é o elemento que nos permite interagir na nossa vivência educativa. É o que compõe o nosso campo de batalha, vamos dizer assim. Não só os planetas, os mundos habitáveis, como também os elementos que existem nesses mundos que permitem o nosso desenvolvimento durante as nossas vivências reencarnatórias. Então, é através da matéria que o homem afina a sua inteligência, da conquista da sua inteligência por meio do domínio sobre a matéria, do aperfeiçoamento sobre a matéria. Agora acho que está gravando de novo, né? Voltamos a gravar aqui. O sistema tem estado muito instável ultimamente. Eu acho que é alguma versão que não atualizou no programa e a gente fica picotando, cai e volta, né? Enfim, vamos tocando o barco. Muito bem. Com relação à matéria, a matéria tem origem no fluido cósmico universal, que a gente viu agora há pouco também falando sobre esse tema. Esse éter divino que preenche todo o universo é condensado em certas ocasiões para nossa utilização específica dentro das nossas reencarnações. Essa condensação do fluido cósmico universal gera matéria. Como Kardec diz aqui, a matéria tem origem no fluido cósmico universal, também conhecido como éter ou matéria cósmica primitiva. Sabemos que nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem sistemas de imensidade, em serviço de cocriação com o plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. É o elemento que permite aos espíritos elaborarem e desenvolverem as suas potencialidades. É através da matéria que a gente se realiza
no desenvolvimento das nossas potencialidades. A nossa inteligência se desenvolve através da manipulação e do manuseio da matéria. É para isso que ela é colocada à nossa disposição, como um campo de aperfeiçoamento, de burilamento do nosso desenvolvimento. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Kardec coloca a matéria como um berço de desenvolvimento do espírito. E isso é muito interessante. A importância que ela existe, de que ela se reveste para o nosso crescimento. Aprender a lidar com a matéria. E isso se relaciona com outros aspectos que a doutrina espírita também nos oferece para estudo. Nós já sabemos, por exemplo, que o universo é regido por leis imutáveis. A gente já pôde falar sobre isso. O universo é regido por leis imutáveis, as leis naturais ou leis divinas. E no Livro dos Espíritos, Kardec examina 10 delas que são consideradas as principais, as mais prioritárias para o nosso processo de crescimento. E dentre elas nós temos a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei natural, é uma lei divina, é imperativa para o nosso crescimento. E o trabalho exige o burilamento, o contato com a matéria. A matéria nos proporciona, assim, o cumprimento correto das leis integrais da natureza. É a partir disso que a gente precisa. Não há como o espírito crescer sem ter contato com a matéria, sem manusear, manipular a matéria, sem conviver com ela. Não existe como. E é com esse processo de transformação, de manuseio da matéria, que nós aperfeiçoamos a nossa condição de co-criadores do universo. Deus nos oferece a base. Deus cria e nos dá toda essa base de trabalho, desde o princípio universal, que permeia todo o universo, como base tanto da matéria como da nossa própria energia vital, como da matéria que nós temos à disposição. E nós, com a nossa capacidade, trabalhamos essa matéria, aperfeiçoamos a matéria, de modo a co-criar o universo dentro das particularidades que estão ao nosso alcance, que estão dentro das nossas capacidades. Então é muito interessante isso, esse aspecto da matéria que nós temos à disposição. Nós temos, assim, estudando a matéria, a gente vai encontrar os maiores subsídios dentro da área da química. Por que da química? A química se encarrega do estudo dos elementos atômicos, que são as menores partículas da matéria, que se subdividem em partículas ainda menores, mas que no conjunto formam um átomo que constitui, vamos dizer assim, a menor estrutura da matéria. Então, a partir daí, o átomo é base de toda a matéria. A forma com que eles se agregam dentro das moléculas, formando moléculas diversas, cada qual com seus elementos particulares, é que vai dar origem aos diversos tipos de matérias que nós temos à nossa disposição. Então a química, ela traz um elemento mais aprofundado desse aspecto material, do estudo da matéria. E é tão interessante essa questão do estudo da matéria vinculado, né, à ciência, que quem tem a oportunidade de ter o volume de estudo da EST, o tomo 1 do estudo sistematizado da doutrina espírita, vai ver nesse capítulo, como parte do material de estudo, a tabela periódica. Para a gente analisar todos os elementos químicos que nós temos encontráveis no nosso planeta. Entende? A partir daí, a formação que cada um deles exige, dentro da matéria, de suas moléculas, e as relações que podem se estabelecer entre eles, dando formas diferentes, criando elementos diferentes. Então,
E a partir daí, é um dos contatos mais estreitos que a gente tem da doutrina espírita com a ciência. E aí a gente remete lá ao começo dos nossos estudos, quando a gente vai analisar a definição, né, a finalidade da doutrina espírita. O que é o espiritismo? É uma doutrina científica estabelecida em bases filosóficas com a finalidade religiosa em sentido mais profundo, né? O triplo aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Aqui a gente tem um dos aspectos mais fortes da ciência, porque todo esse desenvolvimento que é feito acerca da matéria não se separa em nada do que a gente tem à disposição na química, dentro dos estudos relativos à química. Então, e isso foi abordado por Kardec. Kardec desenvolveu seus estudos a partir da química. Ele era cientista, ele era pesquisador, ele era pedagogo. Ele teve a oportunidade de estudar muito a fundo esses ramos da ciência. Então ele tinha conhecimento profundo, ele dominava muito bem isso, e ele desenvolve sua obra, especialmente no Livro dos Espíritos e na Gênese, em cima de alicerces científicos. E a partir daí, fazendo uma relação, seguindo aqui a sequência do nosso plano de estudo, nós vamos fazer o link entre a matéria e o espírito. A gente já viu que o fluido universal ele serve de base tanto para a matéria como para a constituição do corpo perispíritico do espírito, o corpo biológico do espírito. Porque o espírito em si não é matéria, ele não é material, mas para se manifestar ele precisa estabelecer um elo de contato com o mundo material. E esse fluido universal vai fornecer subsídios para que ele possa estabelecer esse contato. Então nós temos a matéria e o espírito. Só que o espírito ele não existe desde sempre, ele é criado a partir de um determinado ponto. Deus cria o espírito, ele tem uma origem. O espírito não tem fim, é imortal, mas ele tem origem. Ele é criado em um determinado momento por Deus. Então ele não é eterno, ele é imortal. A diferença existe justamente nesse aspecto. E como é que se desenvolve o caminho para a formação do espírito? A partir do fluido universal, a partir do fluido cósmico universal, que é o elemento primário de todo o universo, que é o princípio elementar de todo o universo, estabelece-se o que se chama de princípio inteligente. E o que é o princípio inteligente? O princípio inteligente é a intelectualização, a injeção de inteligência dentro dos elementos que compõem a matéria. A matéria vai adquirindo inteligência, de modo a deixar de ser matéria. Ela vai adquirindo uma certa inteligência a partir dos seus elementos mais primários, desde a formação molecular, desde o átomo, para se estruturar em outras bases distintas daquelas que constituem a matéria, que é um elemento inorgânico. E a partir daí, esse princípio, que já não é mais um fluido universal simplesmente, ele já é um fluido qualificado pelos rudimentos da inteligência que já passa a integrá-lo com potencial de desenvolvimento, de acordo com as etapas que vão ser necessárias para esse desenvolvimento. Então esse princípio inteligente ele vai se aperfeiçoando nessa formação específica desde o átomo até desembocar no elemento fundamental, essencial, para dar origem ao espírito. O espírito é o resultado da evolução, do desenvolvimento do princípio inteligente, que por sua vez é o desenvolvimento do fluido cósmico universal, qualificado para a existência inteligente. Kardec coloca assim:
ele coloca em termos que intelectualizar a matéria se relaciona, em última análise, à capacidade ou à habilidade de um princípio inteligente conhecer ou compreender a matéria. E quando em contato com esta, imprimir-lhe ajustes e organizações tantas quanto forem necessárias. Hoje em dia, a gente tem um desenvolvimento muito forte no campo da física quântica. A física quântica estuda os movimentos considerados improváveis das partículas atômicas. Entendia-se que essas partículas estabeleciam movimentos previamente determinados, de acordo com a sua constituição e com o grau de energia que elas dispunham, sendo qualificada pela quantidade de prótons, nêutrons ou elétrons que predominassem. E a partir daí, então, elas se movimentariam de forma pré-determinada e possivelmente calculada. O desenvolvimento da pesquisa subatômica, as partículas mais infinitesimais da matéria, né, menores que o átomo, menores que os prótons, que os nêutrons, que os elétrons, revelou que esses movimentos não são movimentos previamente determinados. São movimentos atípicos. Só que não existe um padrão. E aí fugiu dos conceitos mais básicos da ciência. Eram imponderáveis esses movimentos. E é a partir dessa constatação que se desenvolveu esse ramo da ciência, da física quântica. Ou seja, de poder entender o que faz com que determinadas partículas atômicas assumam movimentos específicos, o que move elas a mudarem sua movimentação de acordo com sua constituição. De modo a mesmo mudarem a própria estrutura molecular da qual elas fazem parte. Não existe uma forma pré-determinada, como a gente pode analisar, por exemplo, nas órbitas dos planetas. Elas são calculáveis e são mensuráveis, de acordo com as forças que agem e que mantêm esse conjunto orbital. Agora, com os átomos isso não acontece. Com as moléculas isso não acontece. E a partir daí, então, foi se desenvolvendo o campo de estudo para entender o que se passa com isso. Na doutrina espírita, estudando as bases que Kardec deixou para a gente, coletadas junto da espiritualidade superior, a gente pode começar a entender essas distinções que existem justamente por conta da, como se diz aqui, a intelectualização da matéria. Os átomos não têm inteligência no sentido que a gente conhece o termo. Eles não vão raciocinar, não é isso. Mas aquela matéria que os compõe, ela já vem permeada de uma base intelectual desenvolvida, potencialmente desenvolvida. E isso que vai dar origem ao princípio inteligente, que vai desaguar no espírito, dentro da evolução do processo evolutivo normal. E isso parte da matéria. Então, muito embora a gente possa concluir que são 3 os elementos gerais que compõem o universo, no universo só vamos encontrar 3 coisas, vamos dizer assim. A gente só vai encontrar Deus, Espírito e Matéria. E sustentando tudo isso, o fluido cósmico universal. É o que tem no universo. Tudo no universo se encaixa em uma desses elementos. Não existe nada fora disso. Mas dentro dessa simplicidade aparente, entende? Os processos são muito, muito delicados, muito profundamente desenvolvidos. Entende? E um não se relaciona sem o outro. Há um caráter de interdependência que não se pode separar. O espírito não pode crescer sem a matéria. A matéria, por sua vez, não evolui sem a ação do espírito. E, por sua vez, nem espírito e nem matéria conseguem se desenvolver sem a absorção e sem o burilamento do fluido cósmico universal. Está tudo indissocialmente ligado. A gente não tem como viver independentemente dessas relações com a matéria e com o fluido cósmico universal. Então, para ver que tudo no universo tem uma ligação, tem uma conexão. E a partir daí que a gente precisa, então,
compreender o nosso papel no mundo e compreender os meios de que dispomos para poder concretizar a nossa evolução, para poder concretizar o nosso crescimento, né? O desenvolvimento de nossas asas. Muita coisa já se passou para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Existe uma frase célebre de Leon Denis, que foi um dos grandes filósofos do Espiritismo, do início da doutrina espírita, mesmo ele era contemporâneo a Kardec, em que ele diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal, vive no homem para se angelizar no arcanjo. É a sequência do espírito, é a vida que a gente tem, a escalada que a gente tem. E hoje nós somos seres humanos intelectualmente desenvolvidos, serviço inativo, intelectualmente desenvolvidos, com uma certa desenvoltura moral já conquistada, ou seja, já a gente começa, se a gente começar a imaginar por esse ângulo, quantos bilhões de anos nós já vivemos, desde quando começamos a nos identificar como princípio inteligente no amanhecer das eras do planeta, até chegar até hoje. Bilhões de anos percorridos. Então é muita coisa. A gente tem uma bagagem muito grande, entende? E elementos muito concretos para poder prosseguir esse processo com mais eficácia, com mais profundidade. É muito importante a gente entender como funcionam todos esses elementos, porque é a base de tudo que a gente tem. Se relacionar com a matéria, se relacionar com o fluido cósmico universal, a gente respira isso, a gente vive imerso nesse fluido cósmico. Esse fluido cósmico transmite todas as ondas de energia que a gente emana com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Pensamento é energia, isso já é cientificamente provado. O nosso pensamento viaja através do fluido cósmico universal. Então a gente qualifica o fluido cósmico universal de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. Esse fluido vai ficar mais etéreo ou mais denso de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. E isso se aplica, a gente vê isso no nosso dia a dia. Se a gente vive hoje uma sociedade que está imersa em turbulência, em crises, em violência, é porque nós estamos respirando isso no nosso dia a dia. E é esse fluido cósmico qualificado de uma forma mais negativa que alimenta o nosso interior, que alimenta os nossos pulmões, que alimenta o nosso corpo biológico, quando a gente inspira isso, inspira diariamente. Olha a importância, entendendo como isso funciona, a importância que a gente passa a ter em relação às nossas condutas no dia a dia, a forma de pensar, a forma de se manifestar que a gente adota no nosso dia a dia. Então são elementos muito importantes para a nossa própria vivência, para o nosso próprio aprendizado, entender esses aspectos aqui. Então fica aqui a recomendação para que vocês possam repassar com mais profundidade esses temas. A gente vai encontrar Livro dos Espíritos, entende? Desde a questão 23 até a questão 59, a gente vai tratar especificamente de matéria e espírito, mais do que a gente viu hoje. E leitura complementar, Evolução em Dois Mundos, é uma obra básica da doutrina espírita, entende? Obra complementar mesmo, os temas que Kardec desenvolveu, como dando as definições, dando os conceitos. Esses temas são desenvolvidos em profundidade, nesse caso, na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. E também no livro Consolador, de Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier, a gente vai encontrar muito material para poder desenvolver esses conceitos, para entender com mais profundidade. Então, fica a prosa de hoje suspensa por aqui, para a gente refletir depois, refletir na cama, antes de dormir, ficar pensando nesses conceitos e ver
estudar como é que a gente está lidando com eles. E fica aqui o meu muito obrigado pela companhia de vocês. Uma boa noite, uma boa semana, né? Uma ótima semana. Segunda que vem vocês vão ter um novo encontro aqui com a Amanda, né? Para continuar o estudo desse módulo 7. E até a próxima. Obrigado pela atenção. Valeu. Tchau.